não consigo esquecer o dia em que isso tudo aconteceu. Na época eu tinha 24 anos e morava com a minha mãe, a doutora Marcela, numa cidade pequena do interior. Ela era muito conhecida por lá, trabalhava como clínica geral num posto de saúde perto de casa. Sempre disposta a socorrer quem precisasse, cheia de atenção com todo mundo, e eu admirava demais essa atitude dela. A gente estava em casa numa tarde tranquila, quando ouvimos batidas fortes no portão. Era a Larissa, vizinha que morava na esquina de baixo. Ela chegou suando muito, olhos arregalados, voz tremendo. Pelo amor de Deus, preciso da sua ajuda. O Heitor não está nada bem. O rosto dele está estranho, não consigo explicar. Minha mãe pediu que ela esperasse um segundo. Correu lá dentro e voltou com a maleta de primeiros socorros. Eu quis ir junto porque sempre gostei de ver como ela lidava com urgências, de um jeito tão calmo e seguro. No caminho até a casa da Larissa, perguntei: "Vocês chamaram a ambulância?" "Ainda não, não sabia o que fazer." Ela respondeu claramente aflita. Assim que entramos na casa, senti um cheiro difícil de identificar. Não era super forte, mas irritava um pouco a garganta. O ambiente estava pesado. Eu conhecia bem aquela casa, mas os móveis pareciam fora de lugar, e o ar estava tão quente que quase me deixou tonto. Parecia que alguma coisa estava se escondendo atrás de cada porta, só que não tinha ninguém visível. De repente, ouvi um estalo vindo do andar de cima, seguido de um barulho parecido com vazamento de alguma coisa. Larissa apontou para a escada e começou a subir na frente, mas minha mãe a segurou. Melhor eu ir primeiro. Dava para perceber a hesitação na voz dela, algo raro de acontecer. Fui atrás das duas. Cada degrau que eu subia deixava minha respiração mais pesada, e o cheiro estranho ficava mais forte. Nisso, a lâmpada do corredor piscou. No segundo em que tudo escureceu, achei ter visto algum vulto passar rápido na nossa frente. "Vocês viram isso?" Sussurrei com o coração acelerado. Ninguém respondeu. Quando a luz voltou, continuamos. Entramos no quarto da Larissa, onde o Heitor estava sentado no chão, encostado na parede. O rosto dele parecia contorcido, o olhar perdido, mexendo a boca como se quisesse falar, mas sem som nenhum. Tinha algo pendurado no pescoço dele. Parecia uma mangueira, ligada a um cilindro pequeno. Minha mãe se aproximou, agachou ao lado dele e foi checar a pulsação. Foi aí que ela recuou e me olhou. "Precisamos sair daqui agora." Ela segurou minha mão e a da Larissa e descemos a escada correndo. Até hoje não tenho certeza, mas juro que ouvi passos apressados no andar de cima no instante em que a gente saiu. Passamos voando pela sala e chegamos à calçada para respirar. Ainda meio perdida, peguei o celular e liguei para o resgate. Os bombeiros chegaram depois de um tempo e isolaram a área, achando que poderia ser vazamento de gás. Entraram na casa com alguns equipamentos para analisar, mas não conseguiram identificar ao certo o que tinha naquele cilindro. O mais assustador foi que o Heitor já não estava mais lá. Alguns vizinhos disseram que viram alguém correndo pelos fundos, alto e magro, com um sorriso esquisito, mas ninguém conseguiu afirmar se era mesmo ele. A verdade é que, depois daquele dia, nunca mais tivemos notícias confiáveis do paradeiro do Heitor. E às vezes, quando passo em frente à casa da Larissa, sinto uma inquietação no ar, como se algo ainda estivesse ali, de algum jeito. Eu servi no exército por alguns anos e jamais imaginei passar por algo assim. Tudo começou em 25 de fevereiro, quando voltei de uma missão complicada na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Eu só queria descansar no quartel, quem sabe pegar uns dias de folga, mas assim que me apresentei, o capitão Antunes convocou a equipe para mais uma operação. Disseram que iríamos para uma região de matas fechadas, conhecida por conflitos com grupos de contrabandistas e traficantes que dominavam algumas propriedades rurais. A violência por ali tinha crescido muito nos últimos meses. Nem tive tempo de contestar ou negociar uma pausa. A vida militar é assim: chamam e a gente vai. Partimos naquela tarde mesmo, em comboio. Éramos cerca de 20 soldados, divididos em veículos blindados. Eu segui na viatura de transporte com o cabo Falcão, o sargento Guará e o enfermeiro Daniel.
Foram quase 5 horas de estrada cheia de poeira e buracos até chegarmos a um galpão emprestado pela polícia local, usado como base improvisada. Lá, outras tropas já se organizavam para vasculhar áreas próximas. Assim que descemos dos veículos, o capitão Antunes explicou que tinha recebido informações sobre um rancho grande ali perto, supostamente usado como esconderijo e ponto de encontro de criminosos. Precisávamos fazer um reconhecimento rápido. Já tinham chegado uns boatos de práticas esquisitas e rituais bizarros em acampamentos dessas facções, mas achei que fosse história para assustar recruta. Eu estava longe de imaginar o que vinha pela frente. No dia seguinte de manhã, partimos em direção ao tal rancho. Passamos por um terreno seco, com árvores retorcidas e mato alto, até achar uma estrada de terra que seguia para o interior da propriedade. O lugar parecia largado, mas a gente sabia que podia ser isca para emboscada. Depois de uns 30 minutos, vimos um grupo de pessoas correndo. O sargento Guará gritou: "Corram atrás deles!" A gente tentou, mas o chão era irregular e o calor deixava tudo mais difícil. Além disso, o equipamento pesava. Quando percebemos que não ia dar para alcançar ninguém, resolvemos vasculhar o ponto onde os suspeitos estavam. Lá, encontrei algo que me deixou inquieto. Uma bancada improvisada com objetos manchados de sangue seco. Parecia um alicate bem afiado, além de algumas lâminas. Não tinha nenhum corpo por perto, mas aquela cena por si só já deixava qualquer um desconfortável. E o silêncio do lugar só piorava tudo. O sargento Guará e o enfermeiro Daniel seguiram inspecionando até encontrarem uma casinha de madeira nos fundos do rancho. Eu e o cabo Falcão acompanhamos, já com cuidado. A porta estava encostada e fazia um barulho leve ao ser tocada. Assim que entrei, um cheiro forte de vela queimada e de uma erva que eu não conhecia tomou conta do ambiente. Nos 2 primeiros cômodos, só restos de comida e uns colchões rasgados. Mas no último quarto, quando empurrei a porta, me deu um desconforto tão grande que fiquei paralisado por alguns segundos. Bem no meio do cômodo, vi um altar de madeira coberto por um pano escuro manchado. Em cima, havia uma imagem esquelética de manto parecida com a Santa Muerte ao lado de uma estátua de chifres compridos. Não entendo de ocultismo, mas aquele demônio parecia ter olhos vivos. Várias velas pretas já derretidas formavam um círculo ao redor. "Eita, que situação!" murmurou o cabo Falcão já com a mão no coldre. O sargento Guará mandou a gente juntar qualquer coisa que servisse de evidência. Ele não deu muita importância para o altar em si, se preocupou mais em procurar armas e drogas. De fato, encontramos caixas com munição e uns pacotes suspeitos pelos cantos. A operação acabou bem com a apreensão de material e um reforço na segurança da área. O capitão Antunes elogiou a equipe e achei que ali tinha terminado tudo. Passaram-se alguns dias, a vida voltou ao normal no quartel. Só que aí veio o primeiro sinal de que algo estava estranho. Enquanto eu mexia no painel de uma das caminhonetes do comboio, reparei no canto do para-brisa a mesma imagem macabra do altar. A figura esquelética junto da forma demoníaca. Parecia um tipo de amuleto. "De onde você tirou isso?" perguntei para o cabo Falcão, que estava ao volante. Ele deu um sorriso meio sem jeito. "Dizem que espanta o azar, e para nossa missão, toda ajuda é válida." Tentei não pensar muito naquilo, mas algo me incomodava. Na mesma noite, fomos acionados para uma patrulha às 1 da madrugada. Disseram que motos suspeitas rondavam a base. Pegamos a estrada principal e vimos as motos se afastando. Fomos atrás, mas logo um comboio de carros fortemente armados apareceu. Não teve jeito. Começou um tiroteio pesado. Me abaixei ao lado do veículo, respondendo aos disparos. Balas passavam tão perto que achei que já era meu fim. Uma delas chegou a cortar de leve minha cabeça, mas, por sorte ou milagre, só me arranhou. No fim do confronto, nenhum de nós morreu, só alguns feridos sem gravidade. Voltamos para a base exaustos, mas inteiros. Dias depois, encerraram a operação e o capitão Antunes liberou uns dias de licença. Fiquei feliz de ver minha família, mas a partir do 5º dia em casa, comecei a me sentir muito fraco. Uma tosse persistente, enjoo e pesadelos repetidos durante a madrugada. Era como se tivesse alguém ali perto, mesmo enquanto eu dormia. Em algumas noites eu chegava a acordar sem conseguir mexer o corpo,
com o coração aos saltos. Minha mãe reparou que eu estava pálido e insistiu para eu visitar um curandeiro da região, o Sr. Crispim, famoso por suas rezas e rituais com ervas. Ele fez uma limpeza, acendeu velas e disse que poderia ser algum trabalho que fizeram contra mim, talvez amarração de mulher magoada. Mas eu nunca tive esse tipo de problema. Mesmo assim, deixei ele fazer. Eu só queria melhorar. Não adiantou nada. A tosse piorou e meu apetite sumiu. Preocupados, meus pais foram atrás de outra pessoa, a Dona Carminha, conhecida por orações e simpatias mais fortes. Enquanto esperávamos a consulta, tive uma das piores noites da minha vida. Acordei de madrugada paralisado. Respirar estava difícil e meus braços doíam como se alguém apertasse. Não via ninguém, mas parecia ter algo muito perto, quase me sufocando. Dias depois, me chamaram de volta para a base, dessa vez num ponto ainda mais isolado, no meio de morros cheios de vegetação. Durante uma ronda noturna com o Cabo Falcão, ouvimos umas risadas abafadas e choros vindos do mato. Cada passo que a gente dava, aquilo parecia se mover ao redor. Paramos, olhamos para o escuro, nada. De repente, um barulho grave e estranho cortou o silêncio. Corri, apontando a arma. "Tá vendo alguma coisa?" Perguntei quase sem fôlego. "Nada, só esse clima pesado", ele respondeu. No dia seguinte, notei marcas roxas no meu braço, como se dedos fortes tivessem me segurado. Liguei para minha mãe e ela estava preocupada. Disse que Dona Carminha, depois de rezar em cima de uma foto minha, concluiu que não se tratava de amarração. Era aquela mesma entidade demoníaca do altar do rancho que queria roubar minha energia. A parte mais estranha foi o que minha mãe contou em seguida. A curandeira falou que na foto viu uma sombra enorme perto de mim, mas também uma segunda presença, como se fosse um protetor. Logo depois, Dona Carminha começou um ritual de limpeza mais pesado. Aos poucos, consegui voltar a comer e a tosse foi embora. Em menos de um mês, eu já estava quase novo. Quando fui agradecer, ela disse que, na verdade, quem me ajudou foi aquela figura da morte que tanto me assustava. Não sei se acredito 100%, mas tenho a sensação de que existem forças por aí que a gente não deve subestimar. Voltei a servir, mas agora mais atento do que nunca, sentindo uma proteção estranha que não sei explicar. Hoje, continuo na ativa, sem esquecer o que vi naquele rancho e o que quase me derrubou. Talvez aquela figura esquelética de manto tenha mostrado que existem coisas desconhecidas ao nosso redor e que, às vezes, o bem e o mal surgem de onde a gente menos espera. Comecei a trabalhar como maquinista no interior de Minas Gerais por volta de 1988. Naquela época, eu tinha pouco mais de 25 anos e me sentia muito sortudo por ter conseguido um emprego fixo em uma ferrovia antiga que cruzava algumas serras da região. Meu nome é Roberto, mas quase ninguém usava meu nome completo. O pessoal me chamava só de Beto. Eu amava meu ofício. Havia algo hipnótico em conduzir o trem, sentir a vibração nos trilhos e ouvir aquele silvo característico cortando a noite. Só que nem sempre as viagens eram tranquilas, principalmente quando a neblina descia no meio das montanhas e deixava qualquer percurso noturno com um clima, no mínimo, esquisito. Na época, trabalhavam comigo 2 colegas próximos. Um era o Maurício, que parecia estar eternamente de mau humor, mas, na verdade, só era sério e muito responsável. O outro era o Felipe, que era mais falante e não escondia suas superstições. Tinha também um aposentado que aparecia de vez em quando, o seu Nunes, antigo maquinista que conhecia todos os segredos da ferrovia. Ele já estava perto dos 70 anos e, mesmo fora do trabalho, não conseguia largar as histórias que circulavam pelos trilhos. Certa noite de inverno, num mês de julho bem frio, fui escalado para uma rota que atravessava parte da serra, até chegar a uma pequena estação chamada Estação do Cedro, cercada de matas fechadas. A viagem começaria por volta das 22 horas e iria até quase 3 horas da madrugada. Maurício e Felipe, confiantes na segurança da locomotiva, me acompanhariam no trajeto, cada um cuidando de uma parte específica.
Maurício, como sempre, ficava nos controles comigo, enquanto Felipe checava os vagões e atendia os poucos passageiros que topavam viajar naquele horário. As partidas noturnas costumavam ser tranquilas e silenciosas, porque quase ninguém pegava o trem tão tarde. Algumas pessoas iam visitar parentes em sítios distantes. Outras aproveitavam o valor de passagem um pouco mais baixo. De todo modo, eu gostava do clima introspectivo na cabine. O barulho repetitivo das rodas nos trilhos, o vento gelado que entrava pelas frestas das janelas e a luz alaranjada iluminando os instrumentos criavam uma sensação de isolamento e ao mesmo tempo paz. Só que naquela noite em especial, notei algo diferente desde o começo. Assim que acionei a locomotiva, escutei um som rouco vindo do motor, como se algo estivesse levemente fora de sincronia. Olhei o painel, mas nenhum indicador apontava falha. Ainda assim, a cada curva, o trem emitia um ronco pesado, quase como um lamento. Maurício e Felipe também perceberam, e o Maurício até comentou: "Parece que esse bicho está reclamando do frio, Beto." Assenti com a cabeça, tentando não demonstrar preocupação. Acionei a chave de luz e pisquei os faróis, pensando que o problema fosse algum fio solto ou acúmulo de umidade na parte elétrica. Conforme a locomotiva acelerava, o barulho continuava, mais discreto, mas insistente, o que me deixou com uma sensação estranha. Mais ou menos por volta das 23 horas, entramos em um trecho completamente isolado da ferrovia. Não havia casas, nem postes de luz, só a escuridão da mata e o recorte das serras contra o céu. O nevoeiro, que era comum naquela região, começou a se fechar ao redor de tudo. A visibilidade caiu quase a zero e fomos obrigados a reduzir a velocidade. Felipe, que estava checando o estado dos vagões, apareceu de novo na cabine. "Lá atrás também está cheio de neblina. Quase não enxergo o outro lado do corredor, Beto." Dei de ombros, concentrado em manter o trem sob controle. Mas reparei que ele estava pálido. "Tudo bem, Felipe?" Ele hesitou. "Não sei explicar, não ouvi nada, mas tá um clima estranho, como se tivesse alguém me acompanhando em cada passo." Eu e Maurício trocamos um olhar. Quem trabalha em ferrovia ouve toda sorte de histórias, desde assombrações até tesouros perdidos. Quase sempre a gente ignora, mas na madrugada tudo ganha outra dimensão. Os sons ficam mais nítidos, as luzes parecem diferentes e qualquer barulho gera apreensão. Seguimos viagem. Por volta de meia-noite, quando já estávamos em um dos pontos mais altos da linha, algo chamou minha atenção. Um estalo repetido, como se alguma coisa batesse na parte externa do vagão de trás. Pensei em galhos raspando o teto ou alguma peça de metal solta, mas Maurício logo comentou: "Não tem árvore alta o suficiente para chegar ao teto do vagão. E a manutenção desse trem foi feita na semana passada. Duvido que tenha algo solto desse jeito." Felipe, visivelmente nervoso, se ofereceu para verificar. Pegou a lanterna, vestiu o casacão e foi até o corredor. Eu e Maurício ficamos em silêncio na cabine. O barulho continuou por alguns instantes, até parar de repente. Só que Felipe não deu sinal de volta pelo que pareceu um tempão. E comecei a ficar preocupado de verdade, porque não era normal ele se demorar tanto. A neblina seguia densa, mas continuei o percurso com cuidado. Finalmente, depois de alguns minutos, vimos o Felipe entrar na cabine de novo. Ele estava ofegante. "Tem algo esquisito lá atrás, sim. Não consegui ver direito, mas os bancos tinham marcas de pegadas pequenas, como se fossem de criança. E não tem criança nenhuma no trem. Só 3 passageiros adultos." Maurício olhou para ele sem saber o que dizer. Parecia que queria duvidar, mas o tom de voz do Felipe era carregado de um medo genuíno. Eu também não fazia ideia de como explicar pegadas tão pequenas em um vagão vazio. Por alguns instantes, só o som do motor e o barulho dos trilhos cortando a escuridão faziam companhia. Em certo momento, pouco antes de atravessarmos um túnel, peguei o rádio para relatar a situação. Mas a transmissão falhou. Só ouvi chiados. Era até comum perder sinal em alguns trechos, mas isso sempre trazia um nervosismo extra. Assim que saímos do túnel, enxergamos uma coisa que nos deixou arrepiados. Na beira dos trilhos, envolta na neblina, havia uma figura pequenininha, parada. Reduzi a velocidade com medo de atropelar alguém, mas de repente aquela figura se desmanchou.
como se fosse parte do próprio nevoeiro. Gritei: "Vocês viram isso?" Maurício confirmou com a cabeça, de boca aberta, sem conseguir falar nada. Felipe deu 2 passos para trás, pálido. Não foi uma impressão de um só. Nós 3 vimos a mesma coisa. Deixei o trem seguir, mas meu coração estava disparado. Assim que passamos por aquele ponto, chegamos a uma área mais plana, onde o trilho passava perto de um penhasco. A neblina deu uma trégua e consegui ver melhor ao redor. O relógio marcava 1h da manhã. Resolvemos parar ali para respirar um pouco, porque todo mundo estava tenso. Maurício e Felipe precisavam se acalmar. Nesse intervalo, lembrei de uma conversa que tive com o seu Nunes. Ele tinha contado meses antes sobre uma tragédia acontecida lá pelos 1960 e poucos, quando um vagão cheio de crianças de um colégio interno descarrilou na curva próxima ao precipício. Quase todas morreram na queda e diziam que o caso nunca foi totalmente esclarecido. Parte dos corpos nem foi encontrada por causa da mata fechada e do acesso difícil. Desde então, alguns maquinistas antigos relatavam sons estranhos ou até risadinhas infantis gravadas em áudio. Eu cheguei a rir quando ouvi essa história, mas naquele momento não parecia tão engraçado. Contei essa lenda para o Maurício e para o Felipe. Em vez de debocharem, eles só me olharam, meio que preferindo não acreditar no que a gente estava passando. Voltamos para o trem, tentando manter a calma. A próxima parada seria numa estaçãozinha no meio da serra, mas eu já imaginava que não teria ninguém lá nessa hora da madrugada. Só queria terminar o serviço e retornar, porque a tensão estava nos deixando sem chão. Pouco depois, Felipe resolveu verificar o vagão traseiro de novo, porque apareceu outro barulho. Agora algo parecido com uma risada abafada, difícil de entender direito. Quando ele saiu, fiquei com Maurício na cabine conversando só para ver se a gente se distraía. "Beto, você acha que a gente devia parar tudo e esperar amanhecer?" Fiquei quieto por uns segundos. A empresa não autorizava atrasar a viagem sem razão mecânica ou climática, e eu não ia colocar aparições em relatório nenhum. Então balancei a cabeça em negativa e falei: "Vamos continuar, falta pouco, mais umas horas e chegamos ao destino." De repente o barulho do motor ficou mais forte, quase como um gemido. As luzes piscaram. Maurício mexeu nos controles para tentar estabilizar a parte elétrica, mas nada adiantou. A locomotiva começou a falhar, reduzindo a potência sozinha. Foi então que decidi diminuir quase ao mínimo, para não ficar parado no meio do nada. Nesse momento, o Felipe voltou correndo, assustado. "Vocês precisam ver isso." Eu e Maurício fomos junto com ele até o vagão de trás. Lá, demos de cara com uma cena que mexeu muito comigo. Um banco estava virado, vários assentos tinham marcas de pegadas pequenas e molhadas, e perto da janela havia um brinquedo de madeira antigo, um carrinho de puxar com rodinhas gastas. Estava sujo de algo que parecia barro. Podia ter sido esquecido por algum passageiro, mas, considerando que o trem estava praticamente vazio, aquilo não batia com nada do que a gente conhecia. As 3 pessoas que estavam viajando, 2 mulheres e um senhor idoso, ficavam em outro vagão, mais à frente. Nenhum deles tinha criança. Revirei cada canto, mas não achei nada que explicasse aquelas pegadinhas. No meio de tudo, percebi que o Felipe chorava baixinho, tremendo dos pés à cabeça. "Calma, Felipe", disse Maurício, colocando a mão no ombro dele. "Vamos voltar para a cabine. Se tiver alguma coisa, a gente vê na estação o que fazer." O resto do caminho foi pesado. As luzes continuavam falhando, e o frio estava tão forte que eu me perguntava se as janelas vedavam alguma coisa. Então, por volta de 2h30, notei à frente, no meio da neblina, o que pareceu ser um grupo de figuras pequenas correndo ao lado dos trilhos. Fui freando aos poucos. Chamei o Maurício. "Dá uma olhada ali." Ele focou o olhar e também viu. Eram silhuetas ágeis, como crianças, mas os movimentos não pareciam normais, porque elas sumiam na escuridão e depois reapareciam adiante. Quando percebi que elas estavam quase na beira do barranco, senti um arrepio que não deu para segurar. Virei para chamar o Felipe, mas ele mantinha a cabeça baixa, rezando baixinho. Finalmente, chegamos à estaçãozinha, já perto de 3h da madrugada. Era só uma plataforma antiga, com um banco de madeira e um poste de luz bem fraco. Paramos ali para desembarcar os poucos passageiros e tentar nos acalmar.
As duas mulheres e o senhor desceram rápido, sem falar nada de diferente, o que me deixou ainda mais intrigado. Será que só a gente estava sentindo todo aquele peso? Assim que eles foram embora, contei para o Maurício e para o Felipe que estava lembrando do acidente que o seu Nunes tinha mencionado. Fui procurar o rádio da estação, mas estava desligado havia meses, de acordo com uma plaquinha presa na porta de vidro quebrada. Aquela estrutura estava meio abandonada, com mato para todo lado. Mesmo assim, a gente deu uma olhada pela plataforma para ver se encontrava algum objeto perdido. Foi aí que, num canto, achei outro brinquedinho de madeira. Dessa vez, era um pequeno trompete, também bem gasto, com a tinta descascando. Isso reforçou minha suspeita de que estávamos lidando com algo ligado às crianças que morreram décadas atrás. Maurício me encarou sério. Beto, a gente precisa fazer alguma coisa. Deixar esses brinquedos largados não vai resolver nada. Parece que tem alguém ou algo querendo dizer alguma coisa. Felipe, que até então só tremia, deu sinais de coragem. Sugeriu que a gente tentasse devolver aqueles brinquedos ao lugar do acidente, uma curva na serra, não muito longe dali, onde diziam que havia um memorial simples. Lembrei que alguns ferroviários antigos acendiam velas ali todo ano, na data do desastre. A gente decidiu seguir viagem e parar rapidinho no ponto certo, se desse para localizar na neblina. Andamos mais uns quilômetros e chegamos à curva que ficava bem na beira do precipício. Era um trecho isolado, sem nenhuma proteção ao lado. O sol ainda não tinha nascido, mas a madrugada já avançava. Paramos numa parte plana perto dos trilhos. Desligamos o trem e descemos. O frio estava cortante e só tínhamos as lanternas na mão. Caminhamos até uma cruz de madeira fincada no chão, quase coberta pelo mato. Parecia um marco deixado em homenagem às vítimas do descarrilamento. Maurício pôs o primeiro brinquedo na base da cruz. Eu deixei o trompete do lado. Felipe, ainda abalado, acendeu uma vela pequena e disse: "Não sei bem o que falar, mas espero que vocês encontrem paz." Ficamos em silêncio por alguns segundos, sentindo que qualquer palavra seria pouca. Então, notei que o ar parecia ficar um pouco mais leve. O vento diminuiu, a neblina clareou de leve e dava para ver a copa das árvores lá na frente. Nesse instante, a gente ouviu de novo risadas de criança. Só que dessa vez, elas não pareciam ameaçadoras como antes. Soaram mais calmas, até felizes. Olhei ao redor, tentando achar alguma forma ou sombra, mas só percebi um vulto indefinido que sumiu no meio das árvores. Felipe deu um passo à frente, tirou o gorro como se fizesse um gesto de respeito e então voltamos para o trem. Assim que liguei a locomotiva, o motor funcionou sem reclamar, sem aqueles ruídos estranhos. As luzes ficaram estáveis, sem piscar. Parecia que o pior tinha ficado para trás. Terminamos o trecho final da viagem e só chegamos ao pátio de manutenção perto de 5 horas da manhã. Estávamos exaustos, mas de certa forma aliviados. Cada um foi para sua casa. No dia seguinte procurei o seu Nunes, contei tudo, os barulhos, as pegadas, os brinquedos e aquela sensação de paz ao deixar as oferendas na cruz. Ele não pareceu surpreso. O pessoal mais antigo diz que de vez em quando as crianças aparecem mesmo, querendo oração ou alguma lembrança para não serem esquecidas. Vocês fizeram certo. Vai ver, elas podem descansar agora. Depois disso, nunca mais vi nada parecido naquela rota. O motor do trem, que tanto reclamava, ficou silencioso quanto a problemas, e pelo que sei, nenhum colega das viagens noturnas voltou a mencionar risadas ou pegadas inexplicáveis. Às vezes, acho que pode ter sido um delírio coletivo, consequência do frio, da neblina e das histórias antigas que a gente ouvia. Mas, sempre que me lembro daquelas pegadas miúdas, do brinquedo de madeira e do som de criança rindo na escuridão, fico com a impressão de que presenciei algo além do que a gente consegue entender. E penso que nosso maior acerto foi tentar trazer um pouco de dignidade e talvez conforto para essas memórias que ficaram esquecidas nos trilhos. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.